Vamos lá? Muito bem, queridos alunos, boa noite. Estamos aqui reunidos nesse momento para a nossa última aula, não é? Lindinhos, o que aconteceu, né? Nós trabalhamos com o conteúdo de verbos, faltaram alguns detalhezinhos que dizem respeito às formas nominais, né? São comentários que vão levar assim 5 minutos. Aí nós vamos fazer o exercício relacionado aos verbos, que claro, vocês dedicadamente fizeram nesse meio tempo aí que a gente não se viu, né? E o que teremos ainda para hoje? Temos vozes verbais, conteúdo que vem na sequência, que é bastante valorizado pela prova, né? Acho que todos têm essa ideia, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Concordância verbal, concordância nominal, colocação pronominal e, se der tempo, outra coisa mais, né? É isso, lá pela 1h30 da manhã mais ou menos a gente termina, né? Então tá, vamos lá. Gente, isso que nós vamos ver agora, né, esses lembretes, na verdade, a respeito das formas nominais, são absolutamente singelos, assim, né? Informações que nós já conhecemos desde a primeira aula de classes gramaticais. E algumas informaçõezinhas extras, né? Então vamos lá. O que eu quis lembrar, né? Eu quis lembrar quais são as formas nominais, infinitivo, particípio e gerúndio, as terminações dessas formas nominais e também, gente, que papel elas podem exercer, né? Para que servem as locuções, para que servem as formas nominais? Principalmente para formar locuções verbais, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma. Gente, infinitivo é o que a gente chama assim, a gente diz que o infinitivo é o nome do verbo, né? Quando nós queremos falar sobre um verbo sem que ele esteja conjugado, né? Isso aqui está lá no final do conteúdo de verbos. Antes disso, flexão verbal, antes disso. No fim do conteúdo de flexão verbal. É antes de vozes verbais. Então o infinitivo é o nome do verbo. Quando a gente diz assim, sobre qual verbo nós vamos conjugar, né? Vamos conjugar o verbo escrever. Enfim, escrever, né, é o infinitivo, é o nome do verbo. Habilidades do infinitivo. Gente, a principal intenção de uma forma nominal é formar locuções verbais, né? É criar locuções verbais. A gente viu isso lá na primeira aula até, né? A gente vai ter um verbo auxiliar qualquer, mais uma das 3 formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. O que o infinitivo pode fazer também? Ele pode ser substantivado, né? Muitas vezes o que se pode cobrar é a comparação entre o verbo crescer, quando forma uma locução verbal, por exemplo, ou nesse caso aqui, em que está fazendo o papel de um substantivo. Então ele tem essa habilidade, o verbo no infinitivo tem a habilidade de ser substantivado. Como é que ele vai ser substantivado? Quando ele estiver antecedido de artigo, né? É a única informação assim mais interessante. Gente, particípio. Funciona como adjetivo, ele pode ser adjetivo, talvez vocês já tenham ficado em dúvida em algumas frases se uma palavra no particípio está funcionando como adjetivo ou está funcionando como verbo, né? A gente vai lembrar essa diferença. Ele também faz parte das locuções verbais, como nós já comentamos, ou inicia orações reduzidas. Nesse primeiro caso, o problema será resolvido até segunda-feira. Como o verbo, na forma nominal, resolvido, está antecedida de um auxiliar, aqui faz o papel de um verbo, então, né, formando uma locução verbal. Acho que não tem muito mistério. Nesse caso aqui, ó, calado num canto, observava-nos. Gente, sabendo que as 3 opções de um particípio são essas, formar locuções verbais, né, formar orações reduzidas, e também funcionar como adjetivos, a gente pode ir até por eliminação. Nesse caso aqui, eu poderia dizer que é uma locução verbal, por exemplo? Não, por quê? Porque ele não está antecedido de um verbo auxiliar. Poderia dizer que ele é um adjetivo, nesse caso? Para que eu diga que a palavra, né, funciona como um adjetivo, ela precisa estar se referindo a um substantivo. Então aqui inicia uma oração reduzida. E nesse último caso, olha só, né, está se referindo a um substantivo, dando característica para um substantivo, por isso funciona como adjetivo, classe gramatical adjetivo. Ninguém vai cobrar isso diretamente, né? São só informações adjacentes, digamos assim, para que se possa trabalhar com mais tranquilidade os verbos. Fala, Anjo. Não, ali ele é um verbo. Aqui ele é um verbo. Quando é que ele funciona como adjetivo?
apenas quando ele se refere a um substantivo. Aqui ele é considerado um verbo, não, uma forma nominal, e na primeira oração, quando ele forma locuções verbais também. Inclusive vai contar como oração. Tá? Aqui, ó, calado num canto observava-nos. Nesse caso, a gente vai ter duas orações. E aqui ele não funciona contando uma oração a mais, né? E gerúndio, né, também participa de locuções verbais. E a habilidade assim mais importante do gerúndio, sempre bom lembrar, embora isso a gente já aplique no dia a dia, naturalmente, né? É o fato de que ele representa um processo incompleto, um processo prolongado, né? Alguém diz, tu já resolveste o problema? Daí a gente diz, estou resolvendo, dá a ideia de continuidade. Aqui um exemplo em que ele faz parte de uma locução verbal, né? Tá aqui acompanhadinho de um verbo auxiliar, e aqui inicia uma oração reduzida. Como é que eu sei que é oração reduzida? Porque ele não está antecedido de um verbo auxiliar. Só vai ser locução verbal se estiver antecedido de um verbo auxiliar. Então tá, era isso. Agora vamos para o exercício. Vocês chegaram a fazer, não? É? Muito bem. Então corrigimos o exercício, já vamos para as vozes verbais. Gente, lembrando, o conteúdo de vozes verbais depende em boa parte assim do conteúdo de verbos, né? A gente vai ter que identificar, né, um pretérito perfeito, um pretérito imperfeito. Lembram que a gente fez uma listinha em que, eu só vou colocar o primeiro para vocês lembrarem, isso deve estar ali no livro, né? A gente fez uma lista assim com uma palavra que nos auxilia a encontrar a primeira pessoa mais facilmente. Fizemos isso para todos os tempos verbais, né? Então vamos supor, eu tenho lá o verbo escrever, né? Hoje eu escrevo, ontem eu escrevi, naquela época eu escrevia. A gente montou esse esqueminha. Aquilo ali tem que ser sistematizado para que vocês identifiquem os modos verbais, né? Se é pretérito perfeito, se é imperfeito, isso vai ser exigido agora nas vozes. Mas vamos lá. Tá, complete com as formas verbais adequadas. Letra A. É preciso que, blá 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 blá, auxílio para eles. Providenciar é o verbo, presente do subjuntivo. Gente, qual é a palavra que nós vamos usar para encontrar a primeira pessoa do presente subjuntivo, lembramos? O talvez ou a palavra que, né? Eu acho que o talvez é mais eficiente. E esse talvez está na tal da listinha que a gente fez. Talvez vocês tenham, talvez, vocês tenham colocado em cada classificação do verbo, mas pode ser interessante montar isso numa folha, né? Num cantinho do livro ali, montar todos os tempos verbais com essa palavrinha que ajuda a criar o contexto. Com a palavra talvez a gente vai encontrar facilmente a primeira pessoa. Vamos testar agora. Olha só, o verbo é providenciar, tá? Presente do subjuntivo, então a palavra é talvez. Agora o que a gente tem que procurar? Qual é a pessoa gramatical que está sendo cobrada? Pessoa gramatical da frase ali é o nós. Dificilmente a gente vai conseguir analisar essa pessoa assim, lá misturadinha no meio das outras. Então, se eu tenho um pouco mais de dificuldade, começo na primeira pessoa e vou até aquela que está sendo cobrada. Como é que vai ficar? Providenciar, talvez eu providencie, talvez tu providencies, talvez ele providencie, talvez nós providenciemos. É o que a gente vai usar para completar a primeira lacuna. Eu acho que se usa mais a palavra que. Eu acho a palavra que mais difícil, não sei. As duas funcionam, né? Na verdade, a gente tenta encontrar formas para facilitar, né? Mas se eu já estou habituado com alguma... a palavra que dificilmente começa uma frase em língua portuguesa, então por isso que eu acho mais difícil. Mas, tanto faz. Tudo bem, é preciso que nós providenciemos auxílio para eles. Tá, letra B. Sua proposta não... A gente até sabe como vai escrever o verbo, só vamos analisar particularidades ali, né? Sua proposta não... convém. A gente está falando de presente do indicativo. Se eu tiver dúvida... Pois é, olha só. Lembram, nós comentamos que existem vários verbos derivados desses aqui. Vários verbos derivados desses aqui, né? No caso do verbo convir, a gente tem o verbo derivado de vir. Se a forma verbal convém não é tão óbvia para mim, o que eu posso fazer? Conjugo o verbo vir naquele tempo que está sendo pedido e acrescento o prefixo. Verbo vir, presente do indicativo, terceira do singular. Concordamos? Terceira do singular.
Sua proposta equivale ao pronome pessoal ela, né? Tá. Então, verbo vir presente do indicativo. Eu venho, tu vens, ele vem. Tudo bem, encontrei a pessoa, né? Agora coloco o prefixo e aí eu tenho que decidir que tipo de acento que vai, né? Gente, como isso aqui é oxítona terminada em "em", precisa ser acentuada. Vai depender de o sujeito ser singular ou plural. O que a gente vai usar aqui? Acento agudo. Isso aí, acento agudo porque o sujeito é singular. Tá? Então, sempre que vocês se sentirem inseguros, isso... Aí é acento circunflexo. Aí se o sujeito fosse suas propostas, não convém com acento circunflexo. Não, claro. Sempre que vocês se sentirem inseguros com essas, com a conjugação desses aqui, gente, funciona mesmo. Né? Conjuga só o verbo original, lá o verbo primitivo, e depois acrescenta o prefixo. Né? Não, porque é do verbo vir. Quem dobra o "e" é o ver. É. Então tá, letra C. O tempo, blá blá blá, as mágoas e blá blá blá, a raiva. Muito bem. Extinguir e apaziguar. Gente, eu não lembro se eu já cheguei a comentar com vocês quando nós vimos acentuação. Esse verbo se pronuncia assim mesmo, né? Extinguir. Por que eu estou falando sobre isso? Porque várias pessoas dizem extinguir, E tem outro que sofre desse mal. Isso não tem nada a ver com reforma ortográfica, né, gente? Esses dois verbos nunca tiveram trema porque o U nunca foi pronunciado. Mas há muitas pessoas que pronunciam o U, né? Então, extinguir e distinguir, e inclusive todas as suas conjugações. Nunca teve trema, o U nunca foi pronunciado, nada mudou então, né? Tá. O que a gente quer? Verbo extinguir, presente do indicativo, terceira pessoa do singular, porque corresponde ao sujeito o tempo, ele, tá? Então, extinguir. Eu extingo, ai que feio, né? Mas existe. Eu extingo, tu extingues, ele extingue. Então tá, o tempo extingue as mágoas. E o verbo apaziguar tem o mesmo sujeito, ó. O tempo extingue as mágoas, e o sujeito vai ser igual. Apaziguar, presente do indicativo. Eu apaziguo, tu apaziguas, ele apazigua. Gente, a pronúncia forte está aqui, tá? Não apazigua, né? Apazigua. É bom, aqui a sugestão é que você sublinhe a sílaba tônica, né? Existem... Não tem acento. Nunca teve e vai continuar não tendo. A gente é que tem que saber. Por isso que as pessoas têm tanta dúvida, né? Se vão falar apazigua ou apazigua, né? Na regra antiga, que eu já estou falando que é antiga, né? Na regra antiga, as formas seguidas de e ou i tinham acentos. Então, apazigue, né? Se fosse apazigue, tinha acento. Mas não vale a pena a gente ficar perdendo tempo com isso, porque não vai ser cobrado mais, nunca mais, aliás. Então tá. O tempo extingue as mágoas e apazigua a raiva. Interessante, então, sublinhar a sílaba tônica, né? Gente, tem outro verbo que segue o mesmo padrão de conjugação, que é o averiguar, né? Eu averiguo, tu averiguas, ele averigua, também com a sílaba tônica aqui, ó, né? Então tá. Letra D. O árbitro não... Bom, intervir é derivado de vir. Não vamos ficar tentando adivinhar. Vamos, né, agir de forma segura. Intervir é derivado de vir. O que a gente quer? Pretérito perfeito do indicativo, terceira pessoa do singular. Verbo vir. Tá? Ontem eu vim, tu vieste. Sem S, não esqueçam, né? Eu vim, tu vieste e ele veio. Então, o que eu tenho que fazer agora? Acrescentar o prefixo. O árbitro não interveio. Qual é a tendência de muitas pessoas? Colocar interviu. E quase sempre nas provas aparece essa opção, cuidado. A característica básica da prova da fundação, a principal assim, é trazer as frases prontas. Dificilmente são questões de lacunas, né, para que vocês escolham a forma adequada. Normalmente são períodos, né, analise a flexão verbal. E aí a gente se vira, né? E aí são aqueles períodos, né, bastante extensos, bastante longos, e vai haver algum errinho, né, misturadinho ali. Então, interviu não vale, né? É a tendência das pessoas, eles apostam nisso. Tá bom.
Letra E. Talvez nós não... Acho que esse aqui a gente não precisa de muita ajuda. Talvez nós não caibamos no elevador. Talvez eu caiba, tu caibas, ele caiba, nós caibamos, vós caibais. Ai, que feio. E eles caibam. Talvez nós não caibamos no elevador. Letra F. Não, blá, 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 tempo preocupando-te com a vida alheia. Bom, o verbo é perder, negativo e imperativo, né? Bom momento para a gente dar uma lembradinha aí nessas regras. É coisa bem rápida, né? Gente, de quais tempos verbais o imperativo necessita? Quais tempos? De 2 presentes, lembra? Né? 2 presentes. Presente do indicativo e presente do subjuntivo. Lá no afirmativo, o que acontece? O tu e o vós tem origem no presente do indicativo menos o S. E todas as outras pessoas, não, você, nós e vocês, têm origem no presente do subjuntivo. E o negativo inteirinho, presente do subjuntivo. Também a ideia é não tentar adivinhar. A gente tem essa tendência, né? A gente quer achar a resposta logo, já para passar para o próximo. Confere com a regra. Quem elabora a prova sabe qual vai ser a tendência das pessoas. Tá, então o que é que nós temos ali? O verbo perder, né? Perder, negativo, imperativo. Gente, qual pessoa gramatical? Segunda. Quem é que nos avisa que é segunda pessoa do singular? O pronome te, que já existe ali na frase, né? Preocupando-te. Tá, então negativo, todo do presente subjuntivo. É só eu conjugar o verbo perder. Talvez eu perca, talvez tu percas. Então, não percas tempo preocupando-te com a vida alheia. Tá. Letra G. Verbo fazer, imperativo afirmativo. Há alguma indicação de pessoa gramatical? Sim. Achares. O verbo achares determina que é segunda pessoa de novo. Então, segunda pessoa, lá no presente do indicativo menos o S. Verbo fazer. Eu faço, tu fazes. Tiramos o S, fazer. Vocês aceitaram esse faze aí? Tudo bem? Pois é, gente, é isso mesmo, né? Faze o bem, não é o bem. Faze o trabalho como achares melhor. Normalmente, em publicidade, vocês já devem ter observado, a gente já comentou, eu acho, o que se usa é a forma faz, né? Normal, mas numa prova não vale. Né? Faze o trabalho como achares melhor. Letra H. Verbo ter. Elas têm cultura. Aí a única questão é se tem acento ou não. Elas têm cultura. Com ou sem acento? Com circunflexo. Com acento circunflexo. Isto, porque o sujeito é plural. O outro verbo é ver, mas nem todos veem isso com um E ou dois. Dois, tá? Se vocês quiserem colocar o acento, na primeira vogal da dupla o acento circunflexo. Se não quiserem colocar, tá tudo ok. Isso aqui, esse é um dos acentos, né, que deixou de existir. Letra I. Gente, na letra I não há indicação de pessoa gramatical, se vocês observarem, ó. Seria essencial que eu fizesse alguma coisa, tu, ele, nós, vós, eles, enfim, então vai haver, né, mais de uma forma. O que é que nós podemos dizer? O verbo é manter, tá? O verbo é manter, derivado de ter. O que a gente tem que fazer? Conjugar lá no pretérito perfeito do subjuntivo. Qual é a palavrinha do pretérito perfeito do subjuntivo? Se. Se eu tivesse, vamos pensar da primeira em diante, né? Se eu tivesse, portanto, se eu mantivesse. E aí, gente, qualquer pessoa gramatical que vocês tenham usado faz sentido, né? Seria essencial que mantivesse, que mantivéssemos, que mantivessem. Não sei se alguém colocou alguma outra forma, quer confirmar? E a última letra ali nos interessa muitíssimo, gente. Esses dois verbos, ver e vir, podem se confundir em algumas situações, então cuidado, né? Olha só. Aqui a gente vai colocar, né, a forma do verbo no infinitivo e aqui futuro do subjuntivo, tá? Então o que acontece? Verbo vir no infinitivo. Como é que fica na primeira pessoa do futuro do subjuntivo? Verbo vir.
A palavra é quando, né? Quando eu... Futuro do subjuntivo, quando eu... Futuro, quando eu vier, né? Quando eu vier. Tá bom, agora olha só. Verbo ver no infinitivo, quando eu vir o fulano. Isso aqui, ó, é que é o detalhe importante. Porque a nossa tendência é dizer, quando eu ver o fulano, eu falo pra ele, sei lá o quê. Não. Quando eu vir o fulano, quando tu vires o fulano, quando ele vir, né? E assim vai. E é do verbo ver. Então, claro que a gente acaba se confundindo, por quê? Porque o infinitivo, né, de um verbo é igual à primeira pessoa do futuro do subjuntivo de outro verbo. Não tem nada a ver com a história. Então, o que vai acontecer ali na letra J? A primeira forma é vir, terceira do plural, né? Então, quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem, quando eles vierem e nos virem. Aqui. Quando eu vir o fulano, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem, né? O verbo ver é que cria, na verdade, a forma mais inusitada, né? Quando eu vir a prova, eu vou decidir se ela é fácil ou difícil. É esquisitinho isso, né? A gente precisa dar uma treinada no ouvido. Então tá, gente, vamos lá. Vozes verbais, prontinhos? Gente, esse conteúdo de vozes é bem legal. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas eu acho que ele é um conteúdo bem previsível, assim, sabe? É só manter a sequência, depois dos verbos. Tá, olha só, o que eu queria comentar? Eu já devo ter comentado, mas como ficamos um tempo sem nos ver, então talvez eu repita algumas coisas. Gente, se aparecesse no edital assim, ó, e vocês já devem ter percebido isso, né? Se aparecesse no edital, flexão verbal, uso dos verbos, enfim, estaria implícita a ideia de que as vozes verbais podem ser cobradas, né? Eles poderiam cobrar vozes tranquilamente. É uma divisão do conteúdo de verbos. Mas eles fizeram questão de colocar esse conteúdo isoladamente. Isso quer dizer o quê? Que eles valorizam bastante. E a gente percebe pelas provas, né, que quase sempre há uma questão de vozes verbais. E são questões previsíveis, fáceis. Não é o tipo de questão para errar, entende? Né? Algumas deixam margem para o momento, digamos assim. Né? Uma questão de nexos pode ser algo mais problemático, assim, eu não percebi o sentido certo, mas isso aqui é absolutamente previsível. É só, né, seguir sempre a mesma ordem e o mesmo tipo de análise, né? A mesma ordem de análise e o mesmo tipo de cuidado, assim. Duas questões básicas aparecem em relação a vozes verbais. Quais são as duas questões? Uma diz assim: assinale a opção cuja frase não pode ser apassivada. Vocês já devem ter visto isso. Ou assinale a frase, né? Assinale a alternativa, né, cuja frase pode ser apassivada. Enfim, para que uma frase possa ser apassivada, gente, nós precisamos de qual função sintática? Objeto direto. Então, essa questão vai ser resolvida só porque eu tenho que procurar um objeto direto. Mais nada eu preciso fazer. Como é que é a história mesmo? Assinale a opção cuja frase pode ser apassivada. O que eu tenho que achar? Eu tenho que achar uma frase em que exista objeto direto. Se não tiver objeto direto, não pode apassivar. Tá? Isso funciona sempre. Tá? Se o verbo for intransitivo, por exemplo, não haverá objeto direto, não pode ser apassivado. Se o verbo for transitivo e indireto, também não pode ser apassivada. Se for verbo de ligação, também não. Tá? Tem que ser ou verbo transitivo direto ou direto e indireto. Então, errar essa questão, por exemplo, né, é maldade com a gente mesmo. Assim, porque depois você vai olhar e dizer, como é que eu errei essa questão? Tá? Bom, um outro tipo de questão bastante comum também é aquele que pede a transformação da ativa para a passiva analítica. Especificamente para a passiva analítica. Né? Gente, aqui aparece uma frase diferente daquela que vocês têm no material. Nós vamos fazer a transformação das duas, tá? Eu vou também, né, aproveitando aquilo que vocês têm ali no material. Então, olha só. Dificilmente vai aparecer uma questão só para identificar o tipo de voz. Né? Identificar se é voz ativa, passiva ou reflexiva. Normalmente não é isso que acontece, muito menos na prova da fundação. Né? Outra coisa
Só para lembrar, né? Na voz ativa, o sujeito é o agente da ação, na voz passiva, o sujeito recebe a ação, sofre a ação, e na voz reflexiva, ele pratica e sofre. Né? Tá bom. Gente, essa frase aqui pode ser apassivada, então? Pode. Por que que pode? Porque nós temos aqui um objeto direto. Agora, cuidado para sempre eliminar o sujeito antes de achar um objeto direto. Tá? Vou lembrar. Um exemplo aqui. Essa frase aqui pode ser apassivada? Vocês já sabem que não. Muita gente vai marcar que sim. Né? Por quê? Porque o que as pessoas vão fazer? Naquele dia ocorreram o quê? Alguns acidentes. Aí alguns acidentes vão ficar com cara de objeto direto, né? Mas a gente não vai fazer isso. Nós já sabemos que isso aqui funciona como sujeito. Que é que ocorreram naquele dia? Alguns acidentes. Alguns acidentes ocorreram. O verbo da frase é, inclusive, intransitivo. Então, só um lembrete para analisar esse detalhe. Tá bom. Aquela frase ali pode ser apassivada. Gente, nós nem vimos regra ainda de voz passiva analítica. Mas vamos fazer a transformação. Vamos ver no que dá. Tá? Depois eu vou falar sobre a frase do livro. Pessoas desinformadas, sujeito, tá? Elegem quem? Políticos corruptos. Tá. O objeto direto vai virar, na passiva analítica, vai virar o sujeito. Isso aí. Políticos corruptos, só para a gente ter uma ideia inicial assim. Tá bom. Agora, pois é, agora o que eu tenho que fazer? Qual é a característica da voz passiva analítica? Verbo ser mais particípio. Isso já vai aparecer na próxima telinha. Tá. Verbo ser mais particípio. Mas não é o verbo ser de qualquer jeito. É o verbo ser exatamente no mesmo tempo em que está o verbo lá na voz ativa. A gente tem que cuidar porque a nossa tendência é colocar a forma verbal foram em tudo que é voz passiva. Né? E existem várias outras possibilidades. Nesse caso, elegem é presente. Portanto, diremos políticos corruptos são. Isso aí. Daquele ali sai o particípio mesmo, né? São eleitos por quem? Por pessoas desinformadas. Tá, o que aconteceu aqui, né? Só pra gente enxergar a estrutura completa. O que aconteceu? Eu mantive o tempo verbal. É isso aqui, gente, ó. Isso aqui é que vai decidir a opção correta. O resto é secundário, tá? É o tempo do verbo. Se a minha frase original fosse pessoas desinformadas elegeram políticos corruptos, nós diríamos políticos corruptos foram eleitos. Se eu tivesse pessoas desinformadas elegerão políticos corruptos serão eleitos. E por aí vai, tá. Outra coisa bem interessante para as questões objetivas, né, que você já deve ter ouvido falar. Da voz ativa para a passiva analítica, que é o que interessa para essas provas, né, da ativa para a passiva analítica sempre aumenta um verbo. Por que sempre aumenta um verbo? Porque a gente vai acrescentar o verbo ser. Isso é bem interessante e normalmente assim, ó, dá para eliminar pelo menos uma opção. Às vezes duas até. Né? Por quê? Porque isso aqui não é nem português, isso é matemática. Né? Olha só, se na minha frase original da voz ativa eu tenho um verbo, só vão me interessar as respostas em que houver dois. Se na minha frase da voz ativa eu tiver uma locução verbal, a gente já vai ver um exemplo, formada por dois verbos, só vão me interessar as opções com três. Porque eram dois, eu acrescentei o verbo ser, tem que ficar três. Então, se eu tiver uma opção com 4 verbos, eu não preciso nem ler, pode riscar. Se eu, na minha frase original são 2 e eu tenho uma opção com 2, eu posso riscar também. Na maioria dos casos, pelo que eu percebi ali, dá para eliminar umas 2 opçõezinhas. E já é um excelente negócio. Depois disso, aí a gente vai se preocupar com o tempo verbal. Né? Aí sim. Então tá, vamos aproveitar ali a frase do livro. Eu fico um tempo um pouquinho maior, gente, nessa primeira parte, porque é isso que se cobra. Ou depois a gente vê mais rapidamente. A maioria dos alunos acertou várias questões. Tá. Várias questões, o objeto direto. Tá? Como é que fica a nossa frase, então? Várias questões. Isso, o que eu tenho que fazer agora? Né? Eu tenho que analisar o tempo. Acertou é pretérito perfeito. Várias questões.
Várias questões, isso aí, foram acertadas pela maioria dos alunos. Gente, como é que é o nome disso que aparece aqui no fim, que é quem age na voz passiva? Várias questões foram acertadas pela maioria dos alunos. O nome disso é agente da passiva, né? Normalmente ele não é muito valorizado assim na prova, mas é bom reconhecer. O nome dessa criaturinha aqui, ó, agente da passiva, né? Nesse caso aqui também. O agente da passiva sempre começa com uma preposição. Tá, então até aqui tudo bem, né? Já vimos que para passivar uma frase é necessário que haja objeto direto. Da ativa para passiva sempre vai aumentar um verbo. O que importa é a fidelidade ao tempo do verbo. Se tiver uma opção lá, várias questões eram acertadas pela maioria dos alunos, ela não vai ser considerada a opção correta, né? É fidelidade ao tempo verbal, é isso que interessa. Tá? E o que é que nós vamos fazer agora? De novo transformar uma ativa para passiva, mas a gente vai transformar aquela segunda ali com locução verbal. Olha só, é o segundo exemplo da ativa, tá? Inclusive, gente, vocês têm que consertar uma coisinha no livro. Eu fiz alguma coisa errada ali, olha só. O segundo exemplo da ativa, a maioria dos alunos continua acertando várias questões, tá? Só vamos consertar o segundo exemplo da passiva analítica. Depois eu explico no quadro. O segundo exemplo da passiva analítica, várias questões continuam sendo acertadas. Arrumem ali, por favor. Continuam sendo acertadas. Continuam. Tudo bem? Segundo exemplo da passiva analítica. Tá? Então vamos ver como é que faz, né, nessa circunstância em que a gente tem locução verbal. Bom, percebendo que há dois verbos, né, ali na frase original, a gente já sabe o que é que precisa acontecer com a frase na voz passiva. Precisaremos de 3. O ideal é sempre, na questão ali, vocês já destacarem o verbo, né? Já contem o número de verbos, que aquilo ali é que vai definir. O resto realmente não faz diferença. Então tá, várias questões, né? Várias questões. E agora, gente, o que vai acontecer? Vamos lá, olha só. Marcamos aqui a locução verbal, né? Existem locuções verbais com até 4 verbos. O mais habitual são 2. Tá? Se eu tiver 2, o que eu faço? Reservo o último, deixo o último, né, lá guardadinho e copio o anterior. Se tiver 3 verbos na locução, mesma coisa. Deixo o último guardadinho e copio os 2 anteriores. Tá? Eu sempre vou reservar só o último e copio todos os anteriores. Eu sou obrigada a copiar os verbos auxiliares. Né? A única mudança que eu devo, não só posso como devo fazer, qual é? A de concordância verbal. Então, vou copiar o verbo. Várias questões continuam. Isso aí. Agora, o que eu tenho que fazer? Afinal de contas, eu estou montando voz passiva analítica. Então, eu tenho que acrescentar o verbo ser. Mas o verbo ser precisa estar especificamente na mesma forma nominal da frase original. Então, colocarei o verbo ser no gerúndio. E agora, daqui mesmo, sai o particípio. Continuam sendo acertadas e o resto é igual, pela maioria dos alunos. Bom, a primeira conferência que vocês sempre devem fazer é em relação ao número de verbos. Tá? Por quê? Se o número de verbos não fechar, pode, né, recomeçar tudo. Temos 3, olha só. Eram 2 e agora temos 3 verbos. Fala, querido. Gostaram da minha frase? Várias questões continuam sendo acertadas pela maioria das questões. Obrigado. Sexta-feira tem que ser redação. Dos alunos. Tá bom. Então tá. Fechamos o número de verbos. Gente, eu tinha colocado ali no livro, até pedi que vocês corrigissem. O que estava escrito ali? Várias questões continuavam. Se a gente tivesse essa opção lá, se fosse uma das opções, uma das alternativas, né, ela seria considerada errada. Por quê? Porque não manteve o padrão da frase original.
Outra coisa, se tiver... A frase original é essa aqui, tá? Se tiver uma opção assim, várias questões continuam a ser acertadas pela maioria dos alunos. Vai ser considerada a resposta correta? Não. Ela é uma frase gramaticalmente correta? Sim, claro que sim. Mas não vai ser considerada correta, por quê? Porque não é fiel à frase original. Tudo bem? Também é técnica, né? É aquilo que eu estava comentando antes, né? É mais técnica do que surpresa da hora. Muito bem, vamos lá. Nós já sabemos o que é voz passiva, né? Mas, enfim, já fizemos transformações, só vamos confirmar. O que é a passiva, então? Né? O sujeito é o receptor da ação, é o, né? quem vai sofrer a ação. Passiva analítica. Gente, inclusive, se numa questão não estiver especificado o fato de eles estarem cobrando a passiva sintética ou a passiva analítica, qual é a que nos interessa? Qual é que vai nos interessar? A analítica. Muitas vezes as questões não especificam, né? A frase pode ser apassivada. E aí? Né? Ou então, assinale a opção que encontra uma frase na voz passiva. Se não especificarem, é a analítica que eles estão cobrando. A sintética não aparece como questão de vozes verbais, ela é cobrada de outras formas que a gente já vai lembrar. Então tá, aqui, vamos fazer o inverso aqui. Os alunos seriam orientados pelo monitor. Isso aqui é voz passiva analítica, tá? Como é que ficaria essa frase na ativa? Não é tão habitual essa cobrança da passiva para a ativa. Mas se aparecer, a gente já vai saber o que fazer. Olha só. Primeira coisa, eu vou tirar a preposição. Pelo é por mais o. Então, começarei com o monitor. Tá, olha só que coisa fácil transformar de passiva analítica para ativa. Acho que é mais prático ainda. O que acontece? Está aqui a locução verbal. O último verbo, não importa quantos haja antes, tá? O último verbo vai tomar a forma do anterior. Vai assumir o tempo verbal do anterior. Então, orientados vai lá para o futuro do pretérito, né? Concordando com o sujeito. Portanto, o monitor orientaria. Isso aí. O monitor orientaria quem? Os alunos. Gente, o que aconteceu agora? Tá tudo bem? Escrevi uma besteira? Orientaria os alunos. Não, tá. O que aconteceu agora em relação ao número de verbos? O inverso, né? Agora diminuiu um verbo. É fácil ou não é isso? É, né? Então tá. Tudo ok ali, com os exemplos, tudo certinho, consertado. Vamos à passiva sintética. Gente, o que nós vimos até agora é o que cai na prova. Tá, deixa eu voltar, depois a gente fala disso aqui. Agora vocês não vão prestar atenção no que eu vou falar. Depois eu volto, espera. Só presta atenção. O que cai em termos de vozes verbais, né, são essas informações que nós vimos até agora. Até aqui. Certo? O fato de eu analisar se ela pode ser apassivada ou não, e a transformação da ativa para passiva analítica. Basicamente, né, é isso. Tá. As outras informações nos interessam para outra forma de cobrança. Né? Por exemplo, vamos lá. Passiva sintética. Para que interessa a passiva sintética? Por qualquer motivo, menos pelo fato de ela ser passiva. O que está escrito ali? Vende-se cachorros poodles. A gente acha que a pessoa portuguesou a palavra poodle, né? Provavelmente uma pessoa simples que escreveu, né? Ele aportuguesou a palavra poodle, olha que amor. E o cachorro dele é especial também, e tudo muito especial nessa frase. Tá, então vamos lá. Gente, passiva sintética, verbo na terceira pessoa mais ser. Partícula passivadora. Nós estamos falando sobre partícula passivadora desde a primeira aula, tá? Quando nós procuramos o sujeito. Agora, o motivo para ela existir está aqui. Tá? Não apresenta agente da passiva. Então vamos analisar coisas. Depois a gente vai corrigir essa frase, se der. Tá. Por que a palavra ser, neste caso, se chama partícula passivadora? Né? Para a gente captar bem a ideia. Se a frase fosse alugam salas neste prédio, tá? A frase é alugam salas neste prédio. Gente, é voz ativa ou passiva? Ativa. Quem é o sujeito? Eles, sujeito indeterminado. Salas passam a ser objeto direto, tá? Agora,
a partícula passivadora voltou. O que ela fez? Apassivou a frase. Por isso ela se chama partícula apassivadora. Colocando a palavra ser nessa frase, né, a gente fez uma mudança radical ali de estrutura sintática. Quem era objeto direto passou a ser sujeito, porque agora não há mais alguém que pratique a ação, há algo que está sofrendo ação. Alugam-se salas, salas são alugadas. Quem é que são alugadas? Salas, o sujeito. Gente, depois nós vamos falar sobre isso aqui de novo, sabe por quê? Em função da concordância verbal. Essa aqui é uma das regras de concordância verbal. Então, este tal de ser aparece lá na análise sintática, no conteúdo de vozes e também em concordância verbal. Os objetivos são diferentes. Se me pedirem para classificar a palavra ser, a cobrança é um conteúdo de vozes. Se me pedirem para decidir se é aluga ou alugam-se salas, concordância verbal. Se me pedirem o sujeito, análise sintática. Né? Aqui, vende-se cachorros, abstraindo o pudus e o cachorro com X. Tá? O que, além disso, está problemático na frase é o fato de que o verbo está no singular. Deveria estar no plural, porque os sujeitos são os cachorros pudus. E outra coisa, gente, nestes casos aqui, não há agente da passiva. A gente não sabe quem fez a ação. Não aparece quem fez a ação. Olha só, alugam-se salas, tá? Salas são alugadas. Por quem? Não sei. Não há essa informação nas frases da voz passiva sintética. Por isso a tendência das pessoas é deixar o verbo no singular. O erro que elas cometem faz sentido. A tendência é deixar o verbo no singular porque elas querem dar a impressão de que tem alguém que aluga a sala, entende? Porque nós estamos acostumados com um sujeito que pratica a ação, não com um sujeito que sofre. Então tá, voz reflexiva. Gente, voz reflexiva não rende muitas questões, tá? O que interessa muito na voz reflexiva? Mais um Czinho para nossa coleção. Quem é este cara aqui? Pronome reflexivo. Nós já falamos sobre ele lá no conteúdo de regência verbal, aquela história de ele se esqueceu de alguma coisa, ou ele esqueceu de alguma coisa. Tá, então, o que mais interessa disso tudo que nós vamos falar? A classificação da palavra ser, o fato de que aqui ela é um pronome reflexivo. Por quê? Nós vimos o ser partícula passivadora, né? A gente falou sobre o ser índice de determinação do sujeito, que vamos lembrar em concordância verbal hoje. O ser com conjunção condicional, se chover, né? Não vou à casa da fulana. E aí o pronome reflexivo. Tá. O que é voz reflexiva? O sujeito pratica e sofre ação. Parece que ele se machucou. Ele fez a ação de machucar, mas o machucado é ele mesmo, né? Uma forma, gente, de ter certeza de que o ser é um pronome reflexivo e não uma partícula ou um índice, sei lá, é usar essa expressão aqui, ó. Bom, se alguém dissesse para vocês, parece que ele se machucou a si mesmo, qual seria a sensação? Nossa Senhora! A sensação de redundância, de exagero de informação. Tá, para que serve essa expressão? Para criar a redundância. O fato de a frase ficar redundante confirma que é um pronome reflexivo, entende? Se não ficar redundante, não é um pronome reflexivo. Certinho? É só uma forma de conseguir diferenciar da partícula passivadora, do índice de indeterminação, né? E esses dois a gente vai lembrar. Então tá, observações. Vocês viram que a teoria desse conteúdo é bem enxutinha, né? Não demora muito, nós vamos perder tempo, né? Nós vamos levar mais tempo fazendo exercício do que vendo matéria mesmo. Algumas informações já conhecidas. Só podem ser apassivadas as orações que na ativa apresentarem objeto direto. A gente já sabia, né? Aqui, na transformação da ativa para a passiva analítica, sempre haverá um verbo a mais. A gente já sabia. Isso aqui me interessa muito, gente. Ó, é a última obs lá de vocês. Isso aqui é muito importante. Aqui, com essa informação, eles aproveitam para fazer um pega-ratão. Tá? Olha só. Queridos, uma exceçãozinha básica, tá? Olha só. Esses três verbos são transitivos diretos, concordamos? Eu posso dizer, eu tenho muitos problemas, houve alguns problemas e eu possuo 5 carros.
Uau! Tá. É só uma frase. Tá. O que acontece com esses 3 verbos, gente? Na hora de apassivar, a frase fica assim um tanto quanto estranha. Vamos pegar exemplos. Verbo ter, tá? A frase é: eu tenho muitos livros, tá? Tá bom. Como ficaria essa frase apassivada? Muitos livros são tidos por mim? Socorro. Outra: houve alguns problemas foram havidos? O possuir é que fica legal. Eu possuo muitos livros. Muitos livros são possuídos por mim. Fica um negócio meio diabólico, né? Tá? Então, esses 3 verbos, apesar de serem transitivos diretos, não admitem voz passiva. O que é que eles vão fazer? Que vocês, claro, lá pelas tantas, né, quem estuda bastante já começa a entender o processo mental de quem elabora a questão. O que eles vão fazer? Assinale a opção em que a frase pode ser apassivada. E vai ter uma frase dessas: eu possuo muitos livros. Aí a pessoa que não estiver atenta vai olhar lá: eu possuo muitos livros. Sujeito sou eu possuo o quê? Muitos livros. Tem objeto direto. Pá! Vai marcar aquilo ali. Tá? Então, atenção. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Essa frase aqui, ó, é uma das alternativas, tá? Assinale a frase que pode ser apassivada. Essa frase aqui é uma das alternativas. Ela pode ser apassivada, sim ou não? Pode. Então, cuidado, sem precipitações, né? Verbo ter, tá lá que não pode, já elimina, né? Vamos com calma. O que está acontecendo aqui diferente lá de cima, né? Nesse caso aqui, nós temos uma locução verbal. O que a gente combinou desde o primeiro dia? Quem é que vale numa locução verbal? O último verbo. Então, quem é o verbo dessa frase? É o verbo ler. O verbo ter não faz a menor diferença. Já que ela pode ser apassivada, vamos apassivar então. Vamos ver como é que fica. Muitos livros tem. Ó, coloquei o verbo, né? Eu guardo o último e copio os anteriores, tá? Tem, agora eu tenho que colocar o verbo ser nessa forma nominal aqui, que é particípio, né? Muitos livros têm sido, mantenho o particípio, lidos, sempre concordando com o sujeito, tá? Por quem? Por mim. Agora a frase está perfeita? Olha só, cuidado, tá? Por quê? Porque o sujeito é plural. Então, um conteúdo acaba, né, exigindo o outro. Se eles colocarem como opção correta essa aqui sem o acento, acabou. Sim, mas aí não vai ter uma correta, então. Oi? Mas se não aparecer nenhuma com acento... Não, mas poderia ser outra, né? Assinale a oração que, né, pode... ou naquele tipo de questão, pedindo para eu marcar aquela que pode ser apassivada. Se tiver... Por exemplo, né, alguma em que não apareça o acento, eu tenho que observar. Ou então, essa é a frase original, tem uma com acento e outra sem, vamos supor. Então, só para ficar atento, né? Pode ser... Como assim? Sim, a estrutura é a mesma. Na verdade, isso aqui é uma consequência de o sujeito agora ser plural, inclusive porque antes ele era singular, né? A estrutura vai ser igual, mas embora toda a transformação tenha sido correta, não posso considerar que é correta sem o acento. Isso é maldade. Tá bom. Toda essa prova é maldade. Pois é, gente, o que eu vou fazer? É assim que a vida funciona, né? Vamos lá fazer o exercício? Vamos lá que tem muita coisa para hoje. Animação. Vamos lá. Bom, o que eu vou resolvendo com vocês? Eu vou colocando aqui, gente, só as respostas, só a parte do verbo. Tá? Não vou escrever a frase toda, só os verbos, para a gente não precisar ficar se repetindo muito. Então vamos lá. Passe as orações da voz ativa para a passiva analítica e vice-versa. A primeira medida é descobrir se está na ativa ou na passiva, né? Letra A. Aquilo ali é voz ativa. Então tá. Já vamos marcar os 2 verbos, podem examinar, né? Todas as mercadorias, o verbo auxiliar continua no plural, porque o sujeito continua sendo plural, né? Podem
Agora eu tenho que colocar o verbo ser da mesma forma que está o examinar. Podem ser examinadas. Blá, 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 blá. Né? Todas as mercadorias podem ser examinadas pelos clientes. Tudo bem? Estou seguindo. Se estiver muito rápido, me avise. Letra B. Este escritor tem publicado poucos livros. Voz ativa de novo, né? Poucos livros têm sido publicados por este escritor, com acentinho circunflexo. Copiei o auxiliar, coloquei o verbo ser na forma do último, né? E daquele último eu tiro o particípio. Têm sido publicados por este escritor. Letra C. Os comentários teriam sido feitos pelo palestrante. Isso é voz passiva. Aí é mais fácil ainda, né, gente? Por quê? Depois nós analisamos os outros detalhes. Só reservem a locução verbal. Marquem ali. Teriam sido feitos, tá? O que tem que acontecer? A forma feitos vai assumir a do verbo ser, que também é particípio, na verdade. Então eu só tenho que decidir se é teria feito, teriam feito, né? Eu só tenho que decidir se é singular ou plural. O sujeito vai ser o palestrante. O palestrante teria feito os comentários. Agora diminui. Da passiva para ativa, pega o último da locução verbal e o último da locução verbal toma a forma do anterior. Né? Aqui, olha só, para confirmar. Teriam sido feitos, tá? O que eu fiz? O que eu fiz? Feitos tomou a forma do anterior, porque eu tenho que tirar o verbo ser. Sempre é bom lembrar isso, né? Se eu estou criando voz ativa, eu acrescento o verbo ser. Se eu estou criando... se eu estou criando voz passiva, eu acrescento o verbo ser. Se eu estou criando voz passiva, eu tiro o verbo ser. Tá dando certo, tá caindo a ficha. Pois é, gente, qual vai ser a versão moderna para cair a ficha? Acabou, não dá mais para dizer isso. Não, porque não tem mais ficha, né? Caiu a ficha. Era a ficha telefônica, eu acho, né? Pois é, que sem graça daí, né? Ai, gastou a unidade do cartão. Aí a vida era muito mais engraçada e muito mais poética. Acabou os créditos. Acabaram os créditos. Pois é, mas é que é para cair a ficha, não é para acabar crédito. Pois é, vamos pensar no... Eu evito de falar isso porque eles dizem, ai, ficha, até do tempo da ficha. E aí eu fico com essa cara de taxa. Eu evito de... É uma locução verbal. Evito de falar, eu evito de fazer tal coisa. Eu evito falar em tal assunto. É opcional. Não há uma regra assim específica para... Não, isso não. Em muitos casos, colocar a preposição... Eu conheço uma pessoa que coloca preposições em todas as frases que ela diz. E, então, isso de colocar preposições necessárias é algo que pode acontecer. Acontece em muitos casos. Essa pessoa diz assim, ó... Aí a gente começou a conversar, e aí eu comecei de rir, foi uma coisa de louco. E fica assim, né? Então, em alguns casos, fica bastante desagradável. Muito bem, vamos lá. Para de falar mal dos outros, vamos trabalhar. Os poemas de Mário Quintana continuam sendo apreciados por leitores de todo o Brasil. Ativa ou passiva? Passiva. Gente, vamos marcar os verbos. Continuam sendo apreciados, tá? Olha só. Eu sei que vocês já entenderam, mas só para fixar. Continuam sendo apreciados, tá? Apreciados. É isso? É. O que eu vou fazer? A forma apreciados toma, né, a mesma modalidade aqui do anterior. Então, continuam apreciando. Eu só tenho que ver se o verbo continua no singular ou no plural. Leitores de todo o Brasil continuam apreciando. Tínhamos 3 verbos, agora temos 2. Segue, continuam.
Sempre igual ao que está na frase original. Vamos. Depende do sujeito. Então, por isso que tem que cuidar sempre o sujeito. Olha só, no caso da letra D. Quem é que vai virar o sujeito? Leitores de todo o Brasil. Como é um sujeito plural, o verbo continua no plural. No caso da C, dá uma olhadinha ali. No caso da C, quem é o sujeito? O palestrante. Às vezes, na troca do sujeito pelo objeto direto, alguém vira singular e alguém vira plural. Em alguns casos, os dois são plurais, ou os dois são singulares, né? Só tem que ver o que aconteceu, porque eles trocam de posição. Letra E. Essa letra E muito me interessa. Vamos ver. Vamos ver se vocês vão chutar ou se vocês vão fazer uma análise profunda. Na festa de aniversário, as crianças eram entretidas pelos palhaços. Gente, quando há adjuntos adverbiais, assim, ó, eles não fazem a menor diferença na frase. Eles estão ali só para atrapalhar o pessoal, né? Então, já lá na hora da prova, esquece isso. Adjunto adverbial não vai, né, influenciar. As crianças eram entretidas pelos palhaços, tá? Os palhaços. Bom, qual é a minha sugestão? Entretidas vem do verbo entreter, né? Claro, vocês já sabem, já ouviram falar, já comentaram sobre isso, as pessoas falam entreter, né? Entreter, ninguém fica lá intertido, o fulano está lá intertido, não, o fulano está entretido. Muita gente boa fala entreter, não é um erro assim, né, para pessoas com pouca instrução, não. Na verdade, a pessoa só fala entreter se um dia ela leu isso, o verbo tem que ser dito assim, estudou, prestou atenção na aula de português, sei lá, né? Senão, tá cheio de gente que fala entreter. Tá, isso era a primeira coisa. Entreter derivado de ter. Legal. Gente, eram entretidas. Entretidas deve tomar a forma de eram. Eram é pretérito imperfeito. Como é que fica o verbo ter no pretérito imperfeito? Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Porque são os palhaços, né? Então, a forma é tinham. O que eu vou fazer agora? Acrescentar o prefixo. Na festa de aniversário, os palhaços entretinham as crianças. Já vale a pena gravar que eram é o verbo ser no pretérito imperfeito. É o único tempo que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para reconhecer. Olha só. São é presente. Só estou falando nos plurais, né? São é presente. Foram é pretérito perfeito. Serão futuro do presente. Seriam futuro do pretérito. Eram pretérito imperfeito. Esse a gente esquece, né? Por isso que eu coloquei várias frases com esse para fixar. Bom, o que é a tendência em muitos casos? A pessoa criar assim, ó, os palhaços entretiam, sem o NH. Muitas vezes é o que aparece. Então tá. Letra F. Integrantes de movimentos sociais faziam invasões frequentemente. Isso é voz ativa. A anterior era passiva, né? Eu me empolguei tanto com a frase que eu nem comentei. A anterior era passiva, agora a F é ativa. Invasões, olha só, faziam, que tempo é? Pretérito imperfeito, tá? Então, invasões eram feitas. Invasões eram feitas por integrantes de movimentos sociais, frequentemente, e aí não importa muito a ordem. Letra G. Pessoas desinformadas continuam elegendo políticos corruptos. Essa frase aqui é uma variação daquela primeira, só que agora tem locução verbal. Daquela primeira que a gente viu ali na aulinha no multimídia. Pessoas desinformadas continuam elegendo políticos corruptos. Isso é a voz ativa, né? Políticos corruptos. Isto, continuam. Mantenho o auxiliar, né? Coloco o verbo ser na forma do último e o último vira particípio. Continuam sendo eleitos.
Muito bem. Letra H. Em um passado recente, o governo destinava mais verbas para a educação. Voz ativa. Mais verbas para a educação eram destinadas. Tá, agora a gente já fixou que eram é pretérito imperfeito, né? Tá, a minha intenção foi essa. Muito bem. Os policiais continuam a perseguir os traficantes. Voz ativa. Temos 2 verbos, precisaremos de 3. Os traficantes continuam a ser perseguidos pelos policiais. Os traficantes continuam, quando tiver preposição, mantém a preposição. Verbo ser no infinitivo em função do perseguir, né? Os traficantes continuam a ser perseguidos pelos policiais. Letra J. Já estava acabando a minha criatividade, por isso eu coloquei aquela frase absurda ali. A professora criava muitas frases sem sentido. Tá. Sujeito a professora. Criava o quê? Muitas frases. Isso aí é voz ativa, né? Muitas frases sem sentido eram criadas. Ó, mais um pretérito imperfeito aí para fixar. E a última, gente, eu vou escrever completa com vocês aqui porque ela apresenta algumas peculiaridades. É, tá esquisita, né? É. Olha só, alguma vez eu te magoei? Gente, qual é a primeira coisa a encontrar? O objeto direto e para achar o objeto direto, o sujeito. Né? Eliminar o sujeito. Tá, quem é o sujeito? Eu. O sujeito sou eu. E quem é o objeto direto? Eu magoei quem? T, exatamente. Aquele T é o objeto direto. Para passar a função de sujeito, ele vai deixar de ser um pronome oblíquo e vai passar a ser um pronome reto, né? O T vai virar tu, né? Tu. Magoei é pretérito perfeito. Então, eu fui, tu foste. Tu foste magoado. E agora, olha só. O pronome pessoal eu, né, do caso reto, vai ter que virar oblíquo. Tu foste magoado por mim alguma vez? Lembrando, né, gente, pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como complementos. Objeto direto, objeto indireto. E sabe o que eu faria de maldade? Se a frase original fosse aquela ali, alguma vez eu te magoei, eu colocaria uma opção assim, tu fostes. Um monte de gente ia marcar. Viu? Gente, se vocês fizessem provas, vocês também iam ser malvados. Tá? Não é só professor de português que é malvado. Concordância nominal, então? Foi? Tá? Se tiver ido, vai ser legal. Concordância nominal. Antes dos verbos ainda, tá, gente? Antes dos verbos tem. Antes dos verbos tem a concordância verbal e antes da concordância verbal tem a nominal. Vamos analisando se isso já aconteceu ou não. Antes dos verbos. Não, né? É porque eu anotei aqui, claro que eu posso ter me enganado, né? Mas eu anotei aqui na primeira página tudo o que aconteceu. Vamos lá, então. Aproveitem que esse conteúdo é um mimo. É bem fácil. Olha que legal aquilo ali. Aulas de matemática, ensino fundamental e médio e preparatório para concursos públicos. Eu acho que ali eles não colocaram o S mais por falta de espaço, né? Parece que aqui tinha um Szinho cortadinho ali, sei lá. Acho que cortaram a placa, sei lá o que aconteceu.
Então tá, gente, isso aqui já serve para falarmos sobre a regra geral de concordância nominal. É um conteúdo bem fácil mesmo, assim, é fácil para entender, mas claro que pega-ratão sempre pode ser preparado, né? Normalmente ele é cobrado com a concordância verbal. Em algumas questões, né, eles exigem quanto às concordâncias verbal e nominal, analise as frases abaixo, tá? Então, na maioria das vezes, eles aproveitam para cobrar os dois, né? O que é a concordância nominal? Já vamos rever a regra, né? Mas concordância nominal é o seguinte: eu tenho um nome, que é o substantivo, assim, por excelência. A gente sabe, tudo aquilo que não é verbo pode ser chamado de nome, mas agora, para nós, o nome é o substantivo. É o nome mais tradicional, digamos assim. Tá? Que palavras devem concordar com este nome? Artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Tá? Essa é a regra geral de concordância nominal. Todos os artigos, adjetivos, pronomes ou numerais que se referirem a um substantivo devem concordar em gênero e número. Gente, isso é óbvio, né? Olha só, concursos, palavra masculina e plural. Nós já observamos o erro, né? Públicos é um adjetivo que está se referindo a concursos, portanto deveria estar no masculino e plural. Então a regra geral não é algo para aprender, é só algo para constatar, né? Como nós já usamos adequadamente. Está ali a regrinha, só para lembrar. Nós dificilmente cometemos erros relacionados à regra geral. O que seria um erro? Seria dizer, as duas questões mais difíceis da prova foram anuladas, entende? Isso seria um erro de concordância nominal quanto à regra geral, né? Quase impossível. Tá. Às vezes a gente faz esse tipo de erro na linguagem coloquial, isso é bem comum, né? Eu vou lavar as mãos e os pés. Todos nós sabemos que tem esses, mas nós não usamos, né? Tá. Então aqui, gente, o que eu tenho? As duas questões mais difíceis da prova foram anuladas. Questões, substantivo, né? Feminino e plural. Então, o artigo concordou com o substantivo, o numeral concordou com o substantivo, o adjetivo concordou com o substantivo, né? E até os verbos no particípio, que tem variação de gênero, devem concordar com o substantivo. O que está acontecendo ali? O que eu queria comentar? A maioria dos adjetivos apresenta 4 possibilidades de flexão, né? Eu tenho, por exemplo, difícil não, eu tenho a palavra velho, né? Velho, velha, velhos e velhas. Normalmente são 4 flexões. Alguns adjetivos não flexionam quanto ao gênero, apenas quanto ao número, que é o caso da palavra difícil. Muitas delas, né? Muitas palavras têm essa característica. Gente, só para lembrar sintaticamente algo. Essas palavrinhas que devem concordar com o substantivo são aquelas que funcionam como adjuntos adnominais, né? É a mesma turminha. Então tá, agora vamos falar sobre o que interessa. Gente, o que muito nos interessa? Lembrar que existem várias palavras em português, muitas palavras em português, que podem ser adjetivos ou advérbios. Isso aqui tem a ver com o que nós comentamos na primeira aula, no primeiro conteúdo, classes gramaticais. Então, lembrando, né? Uma palavra, se é adjetivo, se refere a um substantivo. Se ela é um advérbio, ela se refere a quem? A um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Gente, isso aqui é algo que a pessoa que quer acertar muitas questões na prova, que é o nosso caso, tem que saber, tá? Diferenciar adjetivo de advérbio. O que acontece? Há muitas palavras em português que trazem dúvidas, principalmente quando apresentam essas duas opções, né? Não é o caso da primeira. A primeira palavra ali, o obrigado, é sempre adjetivo. Então nós só estamos consolidando o fato de que a palavra obrigado, né, deve concordar com a pessoa que fala. Por isso mulheres dizem obrigada e homens dizem obrigado. Todos vocês já devem ter ouvido falar da origem dessa forma de agradecimento, né? A frase era: eu me sinto muito obrigada, ou eu me sinto obrigada a retribuir-lhe este favor. Essa é a frase original, né? Porque se a gente pensar com calma, obrigado. Por que obrigado, né? Tu fala obrigado. Tu obrigado a quê? Socorro, né? Pois é, nós estamos obrigados a retribuir, né? Ela me faz um favor e eu vou dizer, eu me sinto obrigada a retribuir-lhe este favor.
Quase ninguém sabe disso, mas a gente está obrigado a retribuir. Então tá. Mulheres dizem obrigada, homens dizem obrigado. Ponto. Gente, palavrinha kit. A gente aqui está falando só sobre palavras que apresentam uma classificação, né? O obrigado é só adjetivo, a palavra kit é só adjetivo. Depois aparecem algumas que, né, têm essas duas possibilidades. A palavra kit, por que ela está na lista? É um motivo muito singelo, assim, né? Muito simplório. Muitas pessoas colocam essa palavra no plural. A pessoa diz, eu tô kits com as minhas obrigações, né? Volta e meia escuta isso. Então, é só um lembretezinho de que ela é um adjetivo. Se eu sou uma pessoa apenas, eu não vou colocar no plural, né? Eu estou kite, nós estamos kites. Viu? Bastante simples isso, né? Bom, anexo, incluso e apenso. As três são adjetivos, tá? As três são adjetivos. Então, concordam com o substantivo a que se referem. Gente, o que é o normal em português, assim, em termos de ordem, tá? Ordem dos termos na oração. Não sintaticamente falando, morfologicamente falando, em termos de classe gramatical, tá? Olha só. O normal é que primeiro apareça o substantivo e depois o adjetivo. A gente fala assim, livro novo. Isso é o habitual. Isso é o que acontece quase sempre, né? Parede, sei lá, riscada, tá? Isso é normal. Nas provas, o que eles fazem? Eles colocam o adjetivo bem longe do substantivo para que a pessoa esqueça a relação de concordância que existe. Na maioria dos casos também, o que acontece? O adjetivo vai lá para o início da frase e ao lado desse adjetivo eles colocam uma palavra com gênero diferente daquela com quem ele tem que concordar de verdade, né? Então, tem que ler a frase inteira, é o que está acontecendo lá, ó. Anexos ao relatório, vocês encontrarão diversos documentos importantes. Se a pessoa for precipitada, ela vai achar que quem vai relatório é o anexo, ela não está afim de ler a frase inteira, e aí já vai achar que tem que ser anexo e, enfim, né, vai cair, tá? Então, que vão anexos, afinal de contas? Os documentos, tá? Anexos, os documentos, inclusos, os documentos, apensos, os documentos, são palavras sinônimas, né? Essas três tem o mesmo significado, tem o mesmo sentido. Claro, apenso não é algo que nós encontremos assim, né, no dia a dia, não é algo da linguagem informal, isso se usa mais na área técnica, acho que na área jurídica bastante nisso de, vou apensar um documento, né, isso já me falaram. Exatamente. Então, não é coisa para o dia a dia, assim, né, mas enfim, a palavra existe, se aparecer a gente sabe o que fazer em relação a ela, tá? São todos adjetivos, concordam com o substantivo que se refere. Legal. Aí o que acontece? A palavra anexo, assim como apenso, mas assim, ó, palavras que são consideradas de uma área específica, né, do conhecimento, normalmente não aparecem na prova. Então, não se tem notícias disso aqui. Né? Que seria apenso... Aqui nós diríamos, apensos ao relatório vão os documentos. Se fosse uma coisa feminina, existe o apenso? Sim, é um adjetivo que flexiona, né, nas quatro opções. Anexo, anexa, anexos, anexas, incluso, inclusa, inclusos, inclusas, apenso, apensa, apensos, apensas. Apensas as certidões. O que dá para fazer? Dá para usar, assim como a expressão em anexo, tu mesma disseste, dá para falar em apenso, né? Então, cuidado, isso aqui é uma obs, olha só. Escrevendo a gente escolhe, dá para fazer isso, mas na prova... Não, claro. A expressão em anexo, gente, é invariável, por quê? Porque aqui ela não está mais valendo como adjetivo, ela está valendo como uma locução adverbial. Né? Por isso que ela é invariável. Se eu disser em anexo, vocês encontrarão diversos documentos importantes. Em anexo é o modo como nós encontraremos os diversos documentos importantes. Então é locução adverbial. Sendo uma locução adverbial, é invariável. Isso aqui é algo que a gente usa bastante ao mandar e-mails, né? Um negócio interessante para observar quando manda e-mail. Então assim, ó, em anexo, para escrever bonitinho, mandar e-mail bonitinho, tá? Pode dizer segue, eu acho que o verbo seguir é o que mais se usa, né? Em anexo, seguem os relatórios, por exemplo, né? Usaremos uma virgulinha, porque afinal de contas, em anexo, sintaticamente, é um adjunto adverbial deslocado. Tá? Ou coloca no fim. Na verdade, essa frase está na ordem indireta, né? Como é que ficaria na ordem direta?
Os relatórios seguem em anexo. E aí a vírgula seria opcional. Gente, isso aqui tem que cuidar, né? Tá? Isso tem que cuidar. Eu imagino que vocês já observem. Mas assim, ó, eu não sei se eu já contei. Eu recebi de um advogado, poderia ser qualquer outra, né, profissão, não é um benefício dos advogados, né, deslizar. Mas enfim, as pessoas têm que se preocupar um pouquinho mais, todas as pessoas, né? Aí tu vai escrever lá, tu é um profissional, tu tá mandando um documento anexo lá para alguém, uma criatura que, né, vai te avaliar, enfim, a pessoa de português chata que vai ficar olhando. Olha só o que escreveu, assim, ó. Ele tinha que me mandar lá umas certidões. Isso aqui é desconhecimento completo e absoluto a respeito de concordância nominal e verbal? Não. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é preguiça. Só isso. Preguiça. Né? É assim, tipo, tu leu o e-mail que tu recebe dessa maneira e... Exatamente. Por isso que eu já chamo a atenção. Né? Muitas pessoas com curso superior, às vezes com vários cursos superiores, né, não observam. E eu defendo essa ideia. Na maioria das vezes a gente desliza mais por preguiça, né, por desinteresse, sei lá, do que por desconhecimento. Pois é, mas aí é preguiça. Pegou, vai analisar, né? Ainda bem, então. Tô ficando com medo. Não, é pra ficar com mais medo. Eu só espero que essa pessoa, que é o meu advogado, nunca assista essa aula. Não. Tô perdida. Vou perder todas as causas e não vou entender por quê. Não, eles escrevem muito, ó, alguns ganham. Mas isso tem em todas as áreas, né? Olha só, gente. Vamos à palavra menos. Tá? Eu não comento sobre essa palavra na sua forma incorreta, já devo ter falado, porque ela fixa. E num belo dia, quando tu menos espera, ela aparece. Eu não me arrisco mais. Então, muito bem, né? Essa palavra é invariável. Olha que coisa esquisita acontece aqui. Ela é considerada um adjetivo por muitos gramáticos, tá? Mas isso não interessa, gente, né? O que interessa é o fato de que ela é invariável. Sem comentários a mais. Errar, a flexão dessa palavra é considerada, isso aqui é considerado um erro grave, né? Eu sempre pergunto em aula, que erro tu acha mais catastrófico, assim, né? E normalmente as pessoas se referem a essa palavrinha. Então, sei lá, né? Se equivocar numa concordância verbal pode acontecer com todo mundo, mas falar essa palavra daquele jeito... não tem perdão isso aí. Tem perdão. Então tá. Gente, agora começamos a falar sobre palavras que apresentam duas possibilidades de classificação. Por exemplo, a palavra meio pode ser adjetivo ou advérbio. Existem duas formas de nós determinarmos. O intervalo é às 9, né? Existem duas formas de nós determinarmos. Olha só. Vocês podem analisar pelo sentido ou por esta regra fantástica e universal. Por que eu falo universal? Porque serve para todas as palavras que a gente está vendo. Tá? Lá, não aceito meias verdades. Por que aqui a palavra flexiona? Porque está se referindo a verdades, que é um substantivo, então ela é um adjetivo, então ela tem que concordar. Tá? Ou porque significa metade, o que eu achar, né, que na hora é mais interessante. Então eu digo lá que eu comi meia fatia de bolo, por exemplo, porque foi metade da fatia de bolo e porque meia está se referindo à fatia, que é um substantivo. Tá. O grande problema está aqui, né? Também muita gente boa, larga lá pelas tantas. E hoje eu tô meia nervosa, hoje eu tô meia cansada, hoje eu tô meia não sei o que. Tá? Então, cuidado. Isso também é um erro desagradável, assim, né? Se a pessoa pretende se preocupar com a linguagem, né? Enfim... tem essa intenção, falar meia nervosa é uma tragédia. Tá? Eu já tirei, que aí eu já modernizei a palavra. Aquele hífen ali vai cair, mas por enquanto nem precisamos nos preocupar muito. Eu já tirei aí no material? Sim. Verdade. Então tá, olha só. Aqui, gente, meio eu posso determinar que é advérbio por dois motivos. Primeiro, porque está se referindo a tímida, que é um adjetivo. Se uma palavra se refere a um adjetivo, ela é um
advérbio. Ou então porque eu quero dizer um pouco, mais ou menos, né? Palavrinha bastante, também pode ser adjetivo ou advérbio. Vamos diferenciar só analisando isso aqui, gente. Eu acho que isso aqui é mais seguro do que ficar pensando no sentido, tá? Olha só, tínhamos bastantes razões para desconfiar dele. Bastantes, adjetivo, portanto flexiona porque se refere ao substantivo razões. Lembrando, né, o adjetivo normalmente apresenta 4 flexões, em alguns casos 2, que é o caso do bastante, só tem bastante e bastantes, tá? Mas o advérbio não apresenta flexões, ele é daquele jeito e fim de papo. Então, ele vai flexionar por quê? Porque ele está concordando com o substantivo. No dia a dia, numa situação prática, se eu quiser decidir o fato de bastante ser singular ou plural, basta trocar pelo muito. Do jeito que ficar a palavra muito, vai ficar a palavra bastante. Igual, se muito ficar no plural, bastante ficar no plural. Se muito ficar no singular, bastante ficar no singular. Aqui, ó. Nós diríamos, tínhamos muitas razões para desconfiar dele. Né? Se muitas razões, bastantes razões. Aqui, todos pareciam bastante cansados. Bastante advérbio, porque está se referindo a um substantivo. Singular, porque nós diríamos, todos pareciam bastante cansados. Essa palavra bastantes cria polêmicas, né? Não é algo do dia a dia, assim. Porque aqui tu vai, ó, primeiro porque ela é um advérbio, tá? Ela é um advérbio porque está se referindo a um adjetivo nesse caso. Advérbio se refere a adjetivo e advérbio é invariável. Adjetivo é algo variável. Advérbio nasceu daquele jeito, vai morrer daquele jeito. Ou na prática, porque a gente substituiu por muito. Todos pareciam muito cansados, por isso bastante cansados. Vamos mais um pouquinho. Adjetivo ligado a substantivos de gêneros diferentes. Isso aqui pode ser cobrado como questão objetiva, mas também pode ser necessário na redação, né? O que acontece, gente? Se nós queremos atribuir uma característica, a gente quer atribuir, eu não estou falando da regra ainda, tá? A gente quer atribuir uma característica a 2 substantivos femininos. Colocaremos o adjetivo no feminino, normal. Queremos atribuir uma característica a 2 substantivos masculinos. Colocaremos no masculino, no plural, porque são 2, tá? Se tiver um feminino e um masculino, depende. Antes que vocês digam, vai para masculino, depende, né? Existem variações. Então, olha só. Para sistematizar essa regrinha, a gente tem uma fórmula. Olha só que legal, gente. O português também tem fórmula. Ó, o que é isso aqui? Eu vou usar um adjetivo. Agora a gente já vai nomear na frase, né? Eu vou usar um adjetivo para se referir a 2 substantivos de gêneros diferentes, ok? Nesta ordem, o adjetivo obrigatoriamente vai concordar com o substantivo mais próximo. Agora nós vamos enxergar aquilo ali na frase. Famosas atrizes e atores chegaram ao local. Vamos analisar. Ó, famosas é o adjetivo, atrizes e atores, substantivo, tá? Muito bem. O que a gente foi obrigado a fazer? Nós fomos obrigados a concordar com o mais próximo. Tudo vai depender do que nós queremos dizer, né? Tudo vai depender da informação que a gente quer veicular. Nós não somos escravos da regra. A gente vai montar a nossa informação e adaptar, né, em razão do que quer veicular. Se eu falar famosas atrizes e atores chegaram ao local, a ideia é que tanto as atrizes quanto os atores sejam famosos ou só as atrizes são famosas? Só as atrizes. Essa é a ideia. Tá? Se eu colocar o adjetivo antes, né, do primeiro substantivo, só esse substantivo vai ter a característica atribuída. É o mesmo que eu dizer atrizes famosas e atores. Né? Aí as atrizes são famosas, os atores, sei lá, se são famosos ou não. Não temos essa informação. Tá. Também podemos usar a estrutura inversa. Se eu tiver 2 substantivos e o adjetivo depois, 2 coisas podem acontecer. 2 coisas. Ou eu concordo com o mais próximo, se, né, for o que eu quero dizer. Ou, gente, eu concordo com os 2 ao mesmo tempo, colocando o adjetivo no masculino e plural. Vamos analisar a frase. Atores e atrizes famosas,
aqui estão os substantivos e aqui está o adjetivo, tá? Então, olha só. Atores e atrizes famosas ou famosos chegaram ao local. O adjetivo apareceu depois. Dependendo do que eu quero dizer, eu posso concordar com o mais próximo, né? Então, se eu falar ou escrever, atores e atrizes famosas chegaram ao local, apenas as atrizes são famosas. Normalmente não é o que a gente quer fazer. Normalmente nós queremos fazer a concordância com os dois ao mesmo tempo, até para evitar repetição de palavras. Em vez de escrever lá na redação, atores famosos e atrizes famosas, né? Então a gente usa uma palavra só, abrangendo os dois anteriores, concordando então, ops, não é aqui, professor, concordando então, né, com os dois substantivos. E aí sim, como tem um feminino e um masculino, vai para o masculino. Aí, talvez alguns já tenham pensado, senão vou propor um problema. E se essa frase aqui tiver esses termos invertidos? Atrizes e atores, qual vai ser a única opção de concordância? Famosos, tá. Se vocês lessem essa frase no jornal, atrizes e atores famosos chegaram ao local, qual seria a tendência? Todo mundo é famoso, né? Tá. Ah, mas e se eu quiser especificar então nesse caso que só os atores são famosos? Vamos pra cá. Aí eu vou dizer famosos, atores e atrizes, ou atores famosos e atrizes chegaram ao local. O que eu estou querendo mostrar é que a gente sempre tem uma estrutura, né, para servir aquilo que se quer dizer. Vamos para o intervalo então?